Olá, estamos de volta com o Sala Debate, hoje discutindo migrações. Seja muito bem-vindo, participe do Sala Debate. Tem duas maneiras de entrar em contato com a gente. @Canal Futura é o nosso Twitter e tem a nossa página no Facebook, que é www.facebook.com/Canal Futura Oficial. E nós trouxemos para esse bate-papo o José Eustáquio Alves, que é demógrafo e professor da Escola Nacional de Ciências e Estatísticas, ENSE, do IBGE. Também trouxemos a Daniele Sereno Fernandes, que é socióloga, professora da Universidade Federal de Minas Gerais e coordenadora do CECAPS da UFMG. CECAPS é o Centro de Capacitação e Pesquisas em Projetos Sociais. E também trouxemos o Alberto Jacó, que é coordenador associado do NEPO, o Núcleo de Estudos da População da Unicamp, ele também é demógrafo. Bem, a gente acabou o primeiro bloco com uma pergunta, professora. Muita gente falando sobre as escolas. As escolas estão preparadas para receber esses migrantes, sejam eles nacionais ou internacionais? Olha só, essa resposta vai por dois caminhos. Um é o seguinte: as escolas estão preparadas para dar uma qualificação adequada aos filhos desse migrante? Aí depende do filho do migrante, depende do migrante. A gente está falando desse migrante de baixa qualificação que está chegando porque está sendo, digamos assim, ele está sem oportunidade de emprego, ele está sem oportunidades, ele migra para uma outra cidade onde ele visualiza que vai ter uma oportunidade melhor. Esse é um tipo de migrante. O outro tipo de migrante é aquele migrante que faz um concurso público, que é selecionado por uma multinacional ou vai por uma grande empresa, né? Então, a gente está pensando o seguinte: a escola pública e a escola privada. Em geral, nessas cidades de 100 mil a 500 mil, existe, obviamente, uma boa escola privada. E a escola pública ela está preparada, de uma maneira geral, para dar, digamos assim, só habilidade cognitiva? Essa é uma resposta. A segunda resposta é a seguinte: dentro da escola brasileira, de uma maneira geral, existe um preparo para se tratar a segunda cultura? Uma segunda cultura? Se você, por exemplo, um exemplo americano, quando você chega lá, já tem absolutamente toda uma estrutura curricular em qualquer escola de inglês como uma segunda língua. E onde você vai fazer um pré-currículo até você se adaptar e conseguir ir para o currículo principal. Na escola brasileira, eu desconheço, na escola pública brasileira, que é quem é ditada pelas normas do governo, que haja uma estrutura curricular direcionada para o aluno que tem o português como uma segunda língua, que aí é multicultural, tem toda uma questão para tentar, digamos assim, aspas, aculturá-lo ou integrá-lo na sociedade brasileira. Né? Um segundo ponto é quase que, se você não tem uma política de organizar a imigração, vai esgotar o aparelho público. Ele vai esgotar. E você vai ter crianças que elas não vão ter onde matricular. Isso não existe por norma, desde a LDB. Então, você vai ter que criar vagas. E o aparelho público vai ter que crescer de alguma forma ali. Mas alguns municípios, eles, quando criam isenção fiscal para tentar atrair grandes empresas, que parte desse movimento migratório da classe média e classe média alta está indo em busca, ele já está também pensando na escola pública de uma maneira geral, né? Professor José, como é que acontece esse incentivo das prefeituras para poder atrair grandes empresas? Para atrair grandes empresas, tem inclusive a questão da guerra fiscal, né? Uma série de incentivos fiscais, doações de terreno, criando uma série de facilidades para que a empresa possa se instalar no município, né? E atrás da empresa você vai vir uma série de empregos, etc. É só bom a gente falar o seguinte, que essa migração é importante, esse fluxo é importante, de um modo geral, para o desenvolvimento, para o país, mas muitas vezes o custo ambiental é muito forte, né? A gente tem que entrar com essa variável também. Como a gente falou lá, as áreas de fronteira da Amazônia, a fronteira do Centro-Oeste, ela teve um custo ambiental extremamente elevado, né? Toda a política da colonização da Amazônia foi um desastre ambiental, né? Precisa considerar essa questão também. Professor Jacó, o que é positivo e o que é negativo em um fluxo migratório?
Bom, o negativo depende muito do perfil do migrante, né? Então, se o migrante é muito qualificado, então o negativo é ele sair daquele lugar de onde ele está saindo. Então, aquele local de origem está perdendo esse migrante, ou seja, perdendo, e tem outro que está ganhando. Então, sempre compensa o fluxo, né? E um perde e o outro ganha. É difícil dizer o que é negativo, o que é positivo, né? A gente não pode colocar o migrante como sendo o responsável por alguns problemas que podem estar surgindo na cidade de origem, ou cidade de destino e tal. A gente sempre tenta quebrar esse estigma de o migrante é um problema para a cidade, né? Pode ser muito bom, muito bem-vindo para a cidade, né? Às vezes a cidade está precisando daquela força de trabalho que o migrante proporciona. Então, está naquela idade que é preciso e aquela inserção no mercado de trabalho que é difícil arrumar no mercado local. Então, isso também é uma questão positiva para o local de destino, né? Então, ou seja, o migrante está proporcionando aquela força de trabalho que não vai encontrar localmente, né? A TV Serra Azul, de Porangatu, interior de Goiás, fez uma matéria para o Jornal Futura sobre pessoas que tinham migrado para aquela região. Vamos ver um trechinho. Antes de se mudar para Porangatu, a rotina diária de Solino era bem puxada. Acordava às 5h40 da manhã, todos os dias, e ia dormir às 11h30. Eu dava aula de judô de manhã, eu trabalhava durante o dia na empresa e à noite eu ministrava aulas. No final de semana eu tinha um mestrado, ainda faço, e no sábado, eram todos os sábados, e no domingo era o meu único dia de lazer, em que esse era muito curto, entre afim outras atividades que tinha que fazer também. Segurança, conforto, mais tempo para as atividades extras, como uma boa caminhada na beira da lagoa, melhor criação dos filhos e até mesmo trabalho é o que a gente encontra no interior. E foi por esse motivo que pessoas como Solino vieram para cá. Mesmo tendo um padrão financeiro menor do que na capital, ele disse que está valendo a pena ter deixado os 3 empregos que possuía em Goiânia para morar aqui com a esposa. Qualidade de vida é o principal, é o que me moveu. Uma vez que em Goiânia o estresse é muito elevado, o nosso tempo é muito escasso. Então, com a minha vinda para o interior, eu procurei ter tempo para fazer atividades afins, à família, à tranquilidade, e procurar principalmente o lazer, algo que era bastante difícil em Goiânia. O motivo principal de eu escolher a cidade foi a qualidade de vida, né? Poder criar meu filho aqui no interior, numa cidade calma, sem os grandes perigos da capital. A cidade está crescendo muito, hoje a gente tem faculdades, o meu filho pode estudar aqui, ele pode arrumar um trabalho aqui, então eu não pretendo voltar não. Maravilha, você pode fazer como eles, participar desse programa. Tem 2 maneiras de entrar em contato com a gente. @canalfutura é o nosso Twitter e também tem o nosso Facebook, que é o www.facebook.com/canalfuturaoficial. Eu quero voltar a falar com o professor Ralph Matos, ele é da UFMG, geógrafo. Tudo bem, professor? Tudo bem. Deixa eu fazer uma pergunta. Da turma que está aí compondo o seu cenário, quantas pessoas migraram para Minas Gerais? Levanta a mão. Temos 2. Veja bem, talvez fosse melhor, Thiago, né? Isso. Perguntar se nós temos alguns exemplos de pessoas que migraram de cidade grande para cidade menor, por exemplo. E nós temos alguns casos aqui. Eu poderia pedir, por exemplo, para... Mas peraí, então deixa eu fazer a pergunta, professor. Já que o senhor pediu que eu perguntasse, deixa eu fazer a pergunta. Quem migrou aí de cidade pequena para cidade grande? Ou de cidade grande para cidade pequena? Você vê, continua. Ninguém levantou a mão em nenhum dos 2 casos. Não, levantou. Agora, tiveram 2 pessoas que levantaram. Pois não, agora complemente. O senhor estava falando, professor, eu te interrompi para poder fazer a pergunta. Pois é, então, eu tenho um caso aqui, por exemplo, de uma pessoa que saiu de Belo Horizonte e foi para Juiz de Fora. Em um determinado momento, vocês
andaram cogitando como é que era a inserção socioeconômica dessas pessoas. Então, o caso aqui é de uma pessoa que foi para Juiz de Fora, a Daniele, particularmente. Levanta a mão aí, Daniele. Ela estava nos informando de um caso de uma pessoa que saiu de Belo Horizonte, foi para Juiz de Fora, e lá ele se tornou um empresário e ficou rico, parece, nas palavras dela. Tá certo? Ou seja, ele conseguiu em Juiz de Fora encontrar uma situação socioeconômica melhor do que a que ele encontrou aqui em Belo Horizonte. Temos um caso também, se não me engano, de Gabriel, de um parente dele que saiu de São Paulo e foi para o interior de São Paulo e também ficou numa situação melhor. Certo, Gabriel? Eu tô vendo que essa turma tá com sorte, hein, professor? Tem que passar um pouco... Alguém migrou por causa de amor? Eles tiveram um bom professor lá. Ninguém, né? Você vê que o amor tá embaixo na migração brasileira. A gente teve uma série, professor, aqui no Jornal Futura, que sempre, lembrando, é 5 horas da tarde, ao vivo com a Juliana Wexel, de segunda a sexta-feira. E quem fez essa série foi a Dani Moura, sobre cidades fantasmas. Ou seja, aquelas cidades que as pessoas saíram e deixaram tudo para trás, porque elas já não valiam para absolutamente nada para elas, obviamente. Quais regiões do Brasil existe o maior fluxo migratório? Os maiores fluxos migratórios ainda envolvem o Sudeste. Se você pensar o Sudeste como uma grande região, e mesmo o Sudeste povoado de uma série de centros urbanos de diversos tamanhos. Por exemplo, o interior paulista é povoado de várias cidades médias dinâmicas, que atraem gente de São Paulo mesmo, da metrópole, e do resto do Brasil. São Paulo ainda atrai, o estado de São Paulo atrai gente do Brasil inteiro. Mas é importante observar, como já foi observado aí anteriormente, as regiões norte e centro-oeste, elas têm apresentado tendências do ponto de vista da redistribuição da população no Brasil contemporâneo, do ponto de vista, enfim, de atrair migrantes das áreas mais centrais do país, como nunca antes. O Nordeste e o Norte eram regiões pobres, ainda são, em larga medida, mas eram regiões que expulsavam uma quantidade muito grande de imigrantes. Essa realidade começa a alterar-se, principalmente se nós focalizarmos as cidades mais importantes, os centros urbanos mais importantes dessas grandes regiões. Professor Ralph, você pode continuar na linha? Eu já vou lhe chamar, deixa eu trazer o papo agora aqui para o estúdio, tá bom? Tá bom. Beleza, combinado. Professor Jacó, a gente viu um caso da Daniele Xará, da nossa professora, que migrou. As mulheres, por muito tempo, não migraram sozinhas. Elas migravam com os maridos, enfim, com os pais. Hoje em dia, esse cenário é diferente? Eu diria que sim. Em geral, as mulheres migravam mais para centros urbanos, né? À medida que vai aumentando a urbanização no Brasil, então, traz-se também um cenário de favorecimento para essa feminização da migração, a entrada da mulher no mercado de trabalho, tudo vai dando ênfase para essa feminização, né? Eu diria que perto de 1/3 das migrações são feitas por mulheres responsáveis por domicílio, mais ou menos nessas áreas mais de regiões metropolitanas. Então, é uma questão que vai cada vez mais se enfatizando, né? A migração feminina, né? Professor José, quer complementar? Quero, porque a questão é a seguinte, o tipo de atividade agrícola no Brasil é uma atividade muito masculina, então que abre pouca oportunidade de emprego para as mulheres. Então, já há muito tempo, o fluxo migratório para as cidades, ele já é um fluxo feminino. Tanto é que é o seguinte, as mulheres são grande maioria nas cidades, né? Todas as cidades, o meio urbano tem muito mais mulheres do que homens. E no meio rural, ao contrário, tem mais homens no meio rural do que mulheres. Então, esse processo é um processo antigo. Agora, outra coisa que aconteceu mais recentemente é que as mulheres superaram os homens em termos de nível educacional.
hoje as mulheres têm em todos os níveis. Na universidade, no mestrado, no doutorado, tem mais mulheres do que homens. E essas mulheres mais qualificadas do que os homens, e por causa da violência de mortes externas, que morrem muitos homens jovens por homicídio ou por acidente de trânsito, então você tem muitas mulheres, principalmente acima dos 25 anos, muito mais mulheres do que homens, mulheres mais qualificadas, inclusive que têm dificuldade para casar porque não tem homens na mesma proporção do que essas mulheres. Então isso aí abre um novo fronte, que essas são mulheres que se fala, sozinhas, sozinhas não se diz, não são casadas, né? Pode ter namorado, pode ter uma vida sexual bastante ativa, mas não é um modelo tradicional de família. Então isso aí abre um espaço para são mulheres viajando, morando em outras cidades, morando sozinha. Isso é um novo padrão importante, né? Que são mulheres, vamos dizer assim, balzaquianas, né? E com alta qualificação e procurando uma melhor qualidade de vida aonde tiver oportunidade. Professor, anotei um abre aspas seu. Migrante é naturalmente um ambicioso. Existe um perfil para os migrantes? Olha só, é entendido na compreensão da sociedade de uma maneira geral, inclusive pelos economistas, pelos estudiosos da sociedade de uma maneira geral, que o migrante ele é um ambicioso. Mantido tudo constante, ou seja, ceteris paribus, esse migrante que saiu da cidade A para a cidade B, ele na cidade B, ele está em melhor condição do que ele estaria se ele tivesse ficado na cidade A. Isso é tão forte que, por exemplo, para a gente estudar a determinação de rendimento, as equações que se estudam, que se chama determinação de rendimento, o Mincer, ele criou a melhor, digamos assim, equação que a gente pode estimar o que é que explica a renda, né? Tentando entender principalmente o capital humano. E nessa equação a gente obrigatoriamente tem que botar migrou ou não. Tanto que as principais bases do IBGE, essa é uma que a gente do mercado de trabalho tem que ter. Ela ficou cada vez melhor, essa variável aqui, depois de 96 para cá, mas ela sempre existiu, a gente tem que ter, porque ela explica boa parte da renda. Então, controlando por migração, que em geral a gente nem se estuda como variável causal, ela é só um controle. Quanto um ano a mais de escolaridade explica sobre a renda? Se você tirar a migração, a escolaridade vai explicar muito mais. Então, a teoria neoclássica já explica isso há muitos anos, há mais de 50 anos. O migrante, ele é um ambicioso, ele vai em busca de uma coisa melhor e lá, até porque ele saiu, em geral, de uma sociedade onde o valor da mão de obra dele era menor, ele vai estar lá numa situação melhor. Tá? No segundo ponto de vista, o migrante ele está ambiciando alguma coisa melhor para ele. Vamos tirar a renda. Aquela situação daquele rapaz. Ele e a esposa com ansiedade de criar os filhos simplesmente, de poder pagar um aluguel mais barato, caminhar na lagoa, ver os meninos, estar ali mais próximo. Isso é uma ambição extremamente positiva para o ser humano, que não está necessariamente associada à renda, digamos assim, palpável. Essa migração é um sintoma de amadurecimento do nosso país? Olha, dentro do ponto de vista, eu sou um pouco de enxerida aí na demografia, mas é uma consequência de um avanço maior no processo de desenvolvimento socioeconômico. Vem a transição demográfica, as mulheres passam a ter menos filhos, se inserem no mercado de trabalho, adquirem mais educação e essa mobilidade social, que é o mesmo nome, mas não é o mesmo termo na sociologia e na demografia de uma maneira geral, ela é natural dessa fase do desenvolvimento socioeconômico. As ocupações começam a ficar mais fáceis. E a internet, que a gente não falou até agora, né? A internet deixa todo mundo muito mais junto, deixa a coisa muito mais tranquila, né? Das pessoas. Aqui mesmo, a gente conversando com o professor. Por falar de internet, vamos trazer de novo para esse papo o professor Ralph, colega de faculdade aqui. Você vê, estamos conversando aqui numa grande sala. Professor Ralph, tem pergunta para você aqui, olha. O Léo Goiabeira, ele mora em Luiz Eduardo Magalhães, na Bahia. E ele falou, notei que muitas pessoas procuram minha cidade devido estar crescendo financeiramente e ainda existir tranquilidade. Essa é uma tendência nas próximas
nas próximas décadas? As pessoas estão fugindo mais do estresse e procurando qualidade de vida que não encontram em grandes metrópoles? Um grande abraço. O Léo manda para você e para a turma também. Olha, Léo, de fato, algumas tendências que se desenham pelos últimos dados, os dados dos últimos censos, provavelmente essas tendências elas ainda se mantenham nos próximos decênios, até 2030, mais ou menos. A partir daí é difícil você desenhar cenários. O que nós podemos dizer é o seguinte: a migração ela tem uma dinâmica que, hoje em dia, já de uns 20 anos para cá, que ela está profundamente associada com um fenômeno muito importante dentro dos estudos geográficos, que são das redes urbanas. O Brasil, ele tinha uma rede urbana muito frágil até algumas décadas atrás. Essa rede urbana, ela ganhou intensidade, ganhou muita visibilidade nos últimos 20 anos, e é dentro dessa rede urbana que tem os polos, as cidades intermediárias, aquelas que têm uma posição importante do ponto de vista econômico e demográfico. São elas, atualmente, que dinamizam o país do ponto de vista demográfico, e essas cidades, como inclusive as cidades que estão lá no cinturão da soja, essas cidades elas atraem pessoas. Por quê? Porque existem empregos que o agribusiness oferece, empregos que pagam bem, e esses empregos só existem lá, como eu estava dizendo para a minha turma, como um motorista de uma colheitadeira, por exemplo, toda computadorizada. Esse motorista tem um emprego garantido no centro-oeste do Brasil, em vários lugares em que o agribusiness está dinâmico. Mas existem outros fatores que explicam essas tendências que se descortinam agora para frente, digamos. Eu acho que a questão da violência, provavelmente, ela é um fator que deve ser considerado nos estudos que explicam as trajetórias migratórias, particularmente essas dos grandes centros urbanos para as cidades intermediárias. A qualidade de vida, como vocês mesmos já observaram, várias pessoas já fizeram essa observação, também é uma explicação, embora seja difícil mensurar isso do ponto de vista numérico, do ponto de vista dos dados que o IBGE nos contempla. O fator econômico, evidentemente, a geração de emprego nessas cidades dinâmicas, emprego inclusive no setor terciário e no setor governo. Vale dizer, o setor governo emprega muita gente nessas cidades dinâmicas, cidades intermediárias. Mas existem outros fatores também, os chamados fatores culturais. Algumas pessoas saem dos grandes centros porque têm saudade dos velhos tempos, têm saudade de familiares. A questão familiar, o apego à família, as relações interfamiliares ainda explicam boa parte dos fluxos migratórios de hoje e dos que virão mais tarde. Professor, obrigado pela sua participação. Com essas suas palavras eu me despeço do senhor e dessa turma maravilhosa. Um grande abraço para todo mundo aí em Minas. Olha o pessoal levantando, dando tchau na televisão ao vivo. Tá certo, é isso mesmo. Grande abraço para vocês. Boa noite. Professora, a gente está chegando na etapa final. Quero suas últimas palavras sobre o tema migração. Só contemplar um pouco o que o professor falou, que o mais importante são as relações pessoais que levam também as pessoas a migrarem, né? O que a gente chama de capital social. Ele tem alguma conexão. Segundo ponto que eu falaria sobre a feminização da migração, que paralelo ao maior aquisição educacional, tem também o empoderamento feminino, né? Essa última década, principalmente, trouxe para essas 2 últimas décadas para a mulher um empoderamento maior, uma tomada de decisão maior. Tem todo um movimento feminista que está aí por trás desses grandes estímulos, né? E não é só a mulher solteira que migra, não. Muitas vezes é a mulher casada que faz o concurso, é ela que toma a decisão, é ela que está trabalhando, é ela que está dirigindo isso aí. Obrigado pela sua vinda. Nada. Boa noite. Professor, suas últimas palavras aqui no programa. Olha, sobre essa questão da migração, e voltando àquela questão do lado positivo,
eu diria que é o seguinte, a gente pode associar migração com liberdade, né? Liberdade de ir e vir, liberdade de locomoção, liberdade de escolha. As pessoas têm que ter essa liberdade de saber aonde ela vai se sentir melhor, aonde ela vai procurar uma melhor qualidade de vida, e com isso ela vai contribuir para a família, para a sociedade, etc. Então, migração e liberdade são duas coisas que estão muito ligadas. Agora, do lado negativo, eu diria o seguinte, aí não é só a questão da migração, mas todas essas atividades econômicas, elas têm, de um modo geral, um impacto no meio ambiente muito, muito grande, né? Principalmente, igual eu falei, essa marcha para o oeste, e mesmo assim, eu estou falando que é uma coisa mais recente, mas mesmo no Sudeste todo no litoral, a gente pensar, por exemplo, que 93% da Mata Atlântica foi destruída. Hoje o que a gente tem da Mata Atlântica são só 7% de uma cobertura original. Ou seja, né? A gente também tem que se preocupar com esse lado da migração. Então quer dizer, a migração com as atividades econômicas, etc., elas têm um impacto ambiental muito grande, então a gente tem que pensar de como administrar esse processo. Professor Jacó, rapidinho, suas últimas Então, essa palavras relação, o que é preferível? Ganhar mais ou ter melhor qualidade de vida? Então, se a pessoa está feliz ganhando menos, com mais qualidade de vida, ótimo para a pessoa. E ela escolheu fazer essa opção de dar uma melhor qualidade de vida para a sua família, não necessariamente isso representando um maior rendimento, né? Então, se ela está feliz, está ótimo. Pela sua participação. Gostaria também de mandar um beijo e um abraço para Ana Elisa Palota, participou, Carlos Eduardo Venâncio, um grande beijo para Viçosa, Minas Gerais. Também mandar um beijo para o Éder Duarte Melo Romero, muita gente participando, tanto no Twitter, no @Canal Futura, como no nosso Facebook, o Canal Futura Oficial. Obrigado pela sua companhia. Terça-feira que vem a gente vai discutir saneamento básico. O tema promete, hein? Até mais. Tchau, tchau.